Olá, Dobramores! Isso mesmo, hoje eu não errei o nome de vocês não, tá? Hoje o nosso mundinho aqui, a nação do éter, tá vibrando no amor, no charme, na serotonina. Olha, até eu tô toda bonita aqui, cheia de anel. Porque a gente tá entrando, vamos se aprontar, gente. Vamos ficar bonito pra entrar nesse espaço de paixão, abundância, né? Beleza, criação. Ai, que delícia a gente tá entrando em contato com a energia luminosa da Imperatriz. Dobradora de éter. A imperatriz é a força da vida que floresce, na forma de um riso que brota sem aviso, da inspiração que chega, tipo que nem um perfume gostoso no ar, e a confiança na gente de que existe espaço para crescer, criar e para brilhar. Ela é o portal de entrada para a vida no tarô, a mãe terrena, né? Mas também é artista, visionária, é amante, né? Para muitos ela é a mulher ideal, o grande amor da vida. Ela é fertilidade em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, nos projetos, sentimentos, caminhos e possibilidades. Neste vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nesse território encantado de um arcano que lembra você que você merece florescer, sentir prazer e merece ocupar o seu espaço no mundo com leveza, alegria e beleza. Vem comigo então atravessar esse portal lindo para descobrir essa energia tão viva, tão linda e tão expansiva, porque hoje a gente entra no reino da Imperatriz. Capítulo 3: A Grande Mãe, Gaia, o útero terreno. Esse mistério é um dos mais lindos em todos os sentidos. Arcano significa segredo, né? E são os mistérios simbólicos que revelam as verdades ocultas da alma, da vida, do universo, né? Mas nem sempre é necessariamente de forma literal. Então, quando a gente fala, medita, né, sobre um arcano, a gente se aproxima de um mistério sagrado que sempre teve dentro da gente, mas que talvez a sacerdotisa ainda estava guardando ali atrás do véu dela, né? E hoje a gente passa pelo portal do arcano da Imperatriz que guarda os mistérios do prazer. Ela é o primeiro contato do louco com prazer de existir. O primeiro contato dele com o corpo, com os sentidos, que dá pra gente aquela sensação simples, mas tão gostosa e maravilhosa de estar vivo, né? E de literalmente sentir. Sentir o sol na pele, sentir a textura, né? E o gosto das coisas. Então, ela é o primeiro contato dele com a arte. A imperatriz é o princípio artístico encarnado, né? Ela rege tudo que envolve estética, beleza, textura, cor, ritmo. Ela é a artista universal, a criadora que molda o mundo não só para funcionar, mas para ser belo, agradável e harmonioso, né? A moda, a música, a decoração, a poesia, a dança, a fotografia, o design, é tudo linguagem da imperatriz. Toda a arte nasce aqui nesse arcano, tá? Mas explicar o arcano da imperatriz sem falar da sacerdotisa é quase impossível para mim, né? Elas têm diferença muito sutis, mas também fundamentais, e é normal confundir e misturar. Afinal, elas são dois lados da mesma moeda, que é o sagrado feminino, né? As duas faces da lua. Então, claramente uma é espiritual e a outra é física e material. Então, vamos destrinchar isso. A sacerdotisa é o útero cósmico, né, místico, o instinto e o inconsciente, ou seja, ela é o receptáculo puro, né, escuro e arquetípico onde a semente do louco é plantada pelo mago. Né, na Kabbalah, ela é o plano intermediário onde o espírito fica guardado antes de nascer. Já a imperatriz, ela é a matrix, o espaço, né, o layout e a energia, onde toda a 3D, a terceira dimensão, se desdobra. Ela é a mãe natureza, o útero terreno, que é manifesto, né, o útero biológico e fértil, a criação da vida na Terra. Então, se a sacerdotisa é onde o espírito é gestado, a imperatriz é onde ele se encarna, né? Ela é literalmente o corpo da criação, né? O portal do Cristo para o mundo, né? E de todo mundo também. Enquanto a sacerdotisa guarda, gesta, mantém protegida, a imperatriz dá luz e frutifica.
né? A sacerdotisa, ela é mãe mística, ela tem sentido arquetípico espiritual, né, psíquico. O Jung associou o arquétipo da grande mãe como guardiã do mistério, né, da intuição, do conhecimento velado. A imperatriz já é mãe fecunda, né, de forma terrena e criativa. Ela cria e protege com os sentidos, né, os jardins, os filhos, a comida, a arte e tal. Diferente da sacerdotisa, ela atua no mundo. Então, na narrativa do tarô, a papisa guarda o saber oculto e a imperatriz manifesta esse saber. Elas são a experiência da maternidade em duas fases diferentes. A sacerdotisa é a grávida passando a mão na barriga, né, enquanto está lá guardando a vida, né? E a imperatriz dá luz e nutre, cria essa vida no mundo real. A papisa é a água. A imperatriz é terra, porque ela recebe, né, a semente divina e transforma ela em vida. A água aqui na carta da imperatriz traz para esse arcano também as qualidades da intuição, das emoções, né, e o fluxo criativo. E por ser um arquétipo do feminino, ela tem mesmo essa conexão com as águas, né, tanto físicas quanto simbólicas. A totalidade da imperatriz inclui o mistério da sacerdotisa. Ela seria uma manifestação de aspectos da sacerdotisa que se manifestam no mundo material, mas não se limita a isso, né? Porque ela tem uma identidade única, né? O seu próprio portal. Assim como a sacerdotisa também retém características que a imperatriz não incorpora, tá? Mas juntas elas englobam o visível e o invisível, né? O mistério e a vida, o receptáculo e o portal. Eu associo também esses dois arcanos com as duas faces da lua, que falam diretamente com o feminino e com a magia, né? O lado escuro e o lado claro. Cada uma dessas fases tem sua própria energia e se conecta com esses arquétipos poderosos do tarô. O lado escuro da lua, ou a lua nova, né? Que é aquele momento em que ela desaparece do céu, é cheio de mistério, né? Ele simboliza o invisível, o potencial e os ciclos que ainda não começaram. Na magia, a lua nova é o momento de introspecção, de se conectar com as forças sutis, né? E de preparar o terreno para o que ainda vai se manifestar. Quando a gente fala de forças sutis no contexto esotérico, a gente se refere a energias que não são físicas, né? Ou visíveis, mas que influenciam pessoas, eventos, situações, tal. Não são forças que se medem pela ciência comum, mas são percebidas pela nossa intuição, ou em ritual, ou mesmo pela sensibilidade energética, tipo a energia da lua e do sol, das plantas, dos cristais, né, das intenções e dos pensamentos também. O lado oculto da lua e a lua nova representa o arquétipo da sacerdotisa, que é o feminino profundo e essencial, que ela guarda, né, os segredos, conhece o mundo invisível e ensina a ouvir a intuição. Né? Assim como a lua nova, ela não se mostra, mas ela contém todo o potencial de criação, esperando o momento para se manifestar. Por estar invisível no céu, a lua negra simboliza o mundo interno e os planos secretos, aquilo que está por vir e o que não se vê ainda, né? Na superfície escura da lua que a energia luminosa e criativa se reflete e dá origem à lua cheia. E por isso a sacerdotisa é considerado o arcano mais importante, né? Feminino, né? Mais importante do tarô. Aí, no seu lado claro, a lua cheia, né? A energia muda. Agora tudo se manifesta, tudo brilha, se torna tangível, né? Os cinco sentidos da gente. É o momento da colheita, da abundância, da expressão total e plena. É aqui que aparece o arquétipo da imperatriz, que apresenta, né, o feminino manifesto, nutridor, criativo. Né? A imperatriz transforma o potencial que estava escondido na sacerdotisa em resultados concretos, projetos, né, prosperidade, beleza, fertilidade. Quando a gente fala da imperatriz, a gente não está falando só de beleza, maternidade, né, ou sensualidade. A gente está falando de um princípio cósmico, de uma força que gera a forma material. E a imperatriz é a expressão visível da manifestação da vida e das ideias. Se a gente pensar no ciclo completo, né, a gente percebe que o invisível gera o visível. A lua nova e a sacerdotisa
mostra pra gente que o feminino começa no silêncio e na gestação da energia, enquanto a lua cheia e a imperatriz já mostra essa energia quando é aproveitada e nutrida, né? Se manifestando no mundo externo. Então, assim, o ciclo lunar e os arquétipos femininos do tarô, eles se entrelaçam, né, nessa harmonia perfeita. Assim, primeiro vem a introspecção e o mistério, depois a manifestação e a abundância. E assim, a imperatriz, junto com a sacerdotisa, elas formam a totalidade do sagrado feminino. A sacerdotisa magnética, misteriosa, isolada, intocável, representa todas as deusas lunares. E a imperatriz, já extrovertida, sociável, amorosa, sensual, acolhedora, né? Representa todas as deusas do amor e da fertilidade. As duas estão sentadas, né? Mas olha a diferença entre uma e outra, né? A imperatriz senta toda confortável, tá sempre encostada aqui numa coisa macia, né? Ou numa almofada, com um vestido bem soltinho, né? E toda a natureza viva em volta. Deixa eu pegar o Rider-Waite aqui para vocês verem. Ó, deixando ela ainda mais bonita, né? Grávida, bem satisfeita de estar onde ela está. Ela é Vênus e a letra hebraica dela é Dalet, que significa porta, porque define ela como portal para a vida, né? Porta para a criatividade. Ela vibra com a inteligência iluminadora na Kabbalah, porque a criatividade ilumina a mente. A terceira esfera da árvore da vida, Binah, dá luz para a árvore inteira, e esse arcano é associado a tudo que nasce. O nome do número 3 é multiplicação. E como uma combinação do número 1 e 2, ele também significa síntese e harmonia. Em todos os povos, em qualquer tempo da existência, houve, né, quem via que tinha uma coisa especial no 3. Pela nossa lógica, o 1 e o 2 são os primeiros números, né? Mas para Pitágoras, ele ensinava que, na verdade, o 3 é o primeiro número verdadeiro. É algo novo que surge a partir da união da unidade e da dualidade. Ele explicava que o 1 é só um ponto, o 2 era só uma linha, formada por 2 pontos, né? E que o 3 forma o triângulo, que é a primeira forma geométrica fechada, representando o nascimento da forma e da estrutura no mundo da 3D. Então, para Pitágoras, os números antes do 3 eram só essência. Lao Tzu disse que o 1 gera o 2, o 1 e o 2 geram o 3, e o 3 gera todas as coisas. Então, a imperatriz é a rainha que gera mundos. Ela é mãe da terra e da arte, né? Não só dos filhos e do lar, mas de ideias e projetos também. A imperatriz, ela senta perto de uma cachoeira, né, ou de uma água, assim, de um rio, né, que vem do vestido da papisa, no meio do trigo que ela, como Ceres Deméter, ensinou aos homens como cultivar nos mistérios eleusianos, ou eleusinos, né? Os mistérios eleusianos eram iniciações feitas todos os anos nos cultos de Perséfone e Deméter, no templo de Eleusis, na antiga Grécia. Esses mistérios eram considerados um dos rituais religiosos secretos mais famosos daquela época. Eles representavam o mito do sequestro de Perséfone por Hades, que era o rei do submundo, né, em um ciclo de 3 fases, que era a queda, a procura e a ascensão, né, com o tema central desse ritual sendo a ascensão da Perséfone e a reunião com a mãe Deméter. E era um festival enorme, né, e muito importante na era helênica, que depois, inclusive, migrou e se popularizou em Roma. E nesses rituais, os homens eram iniciados no mistério da agricultura e da multiplicação através do uso das sementes, né? O trigo representa, daí, então, esse mistério, né, da multiplicação, a abundância, a colheita, a conexão com a terra e tudo que foi plantado com amor, né, florescendo. O trigo é o símbolo da recompensa pelo cuidado que a gente oferece para a terra e para a semente, né? Para os filhos, para um projeto, para uma ideia. O trigo é o símbolo clássico da conversão da energia solar em matéria, a alquimia natural do planeta, né? Essa é a imagem perfeita da imperatriz, a luz virando vida.
Nos ritos antigos, a fertilidade não era só sobre gerar filhos, né? Mas a capacidade de fazer florescer qualquer coisa, plantações, criações artísticas, inspiração, amor, alegria, né? Então as pessoas celebravam, né? Dançando ao redor do fogo, coroando a deusa com flores e agradecendo pelo corpo que sente, pelo solo que responde, né? É a mesma coisa nos rituais de abundância, né? Com os rituais de oferendas, que era deixados ao pé da deusa e do deus, né? Como um pacto. Então, tipo assim, se eu cuido da terra, a terra cuida de mim. E a imperatriz representa essa troca justa, né? Essa abundância que vem quando existe harmonia entre dar e receber. Né? Ela é o campo que cresce sem esforço quando tem amor na semente. Então, nos festivais de colheita, ela celebrava não apenas o alimento, né, as pessoas, né, mas o reconhecimento de que tudo que existe hoje nasceu lá atrás, naquele primeiro encontro divino entre o Deus e a deusa. A coroa de estrelas na cabeça da imperatriz é a coroa da rainha do céu. É um título antiquíssimo de deusas mães, né? Tipo Star, Astarte, Isis, Hera, que governam tanto o céu quanto a terra e faz associação com a mulher no livro do Apocalipse, onde fala, né, que apareceu no céu uma grande maravilha, uma mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas e a lua sob os seus pés. E ela estava grávida do Cristo. Ela usa um colar de 9 pérolas representando os planetas e é a mãe do zodíaco, com a coroa de 12 estrelas, que representa não só os 12 signos, mas também o ciclo completo, né, da criação e a conexão cósmica. Ela é a Mãe Terra, que enche a tela branca de cores e vida, né, que pinta a terra de verde depois do inverno, que enche o céu de passarinho, o mar de peixe, as árvores de fruta. Mas a imperatriz não rege só a terra. Ela está conectada com todo o universo também. Ela é a melodia que o mago toca, mas o mistério desse arcano, apesar de estar escancarado aos olhos, né, a toda a nossa volta e até dentro de nós, não é menos difícil e enigmático de decifrar que nenhum outro arcano, porque é o mistério da imperatriz que a física quântica vem tentando desvendar há décadas. A imperatriz é regida por Vênus, o planeta do prazer, da beleza, do magnetismo, da atração, né? Daí vem o poder criador pela sedução e harmonia. Tá? Ela não precisa correr atrás de nada, nem de ninguém. Essa energia atrai. Ela é a grande lei do magnetismo ou lei da atração. Ela vibra e aquilo que combina com essa vibração vem até ela e tudo floresce ao redor. Ela cria um campo tão rico e tão vivo que, consequentemente, a abundância se manifesta. Né? E quando a gente observa a carta, cada símbolo reforça essa abundância inteligente. Vênus também rege os 5 sentidos e a imperatriz expressa amor através do mundo sensorial e do senso estético, né? Da arte, do corpo, do toque, a natureza, do perfume, roupa, cor, som, desejo, etc. Né? E ela ensina também que essas coisas são sagradas e também formas de sabedoria. Ela vive o prazer com intensidade porque está conectada aos sentidos, né? Gosta de conforto físico e sabe desfrutar a vida. Ela é o puro suco de Vênus, né? Prazer como espiritualidade, corpo como linguagem sagrada, amor como força criadora. Então, quando a imperatriz aparece, ela lembra que o desejo também é um portal e que a paixão é uma energia de vida que faz a gente expandir, criar e até renascer. Né? O tesão pela vida, pelo próprio corpo, pelo outro, pela arte, pela criação. Com ela, prazer e propósito não se separam, né? Os dois são combustíveis do mesmo fogo, mas ela sozinha fala que você está prestes a dar forma a algo e indica que agora é tempo de criar e se preocupar com as coisas práticas depois. A imperatriz em nós é a força vital, a sensualidade viva, a inteligência do corpo, a saúde, a abundância, a fertilidade,
crescimento, criatividade, beleza, nossa expressão feminina, né? E tudo que vive tem a beleza dela. É luxo, amor, é a gente sentir do prazer de estar na própria pele, de se sentir bonita, plena, sublime, exuberante, irresistível, né? Não existe nada nela que não seja lindo. Aliás, sabia que você é linda? Sabia que a feiura é a ilusão e limite de um olhar doente que foi corrompido? É, falei, se ama e você é fruto dela, e tudo que vem para o mundo através desse portal tem beleza e é digno de amor e admiração. Tá? Beleza? É uma frequência, não estética. E essa frequência é a expressão do feminino selvagem, feral, né? Que é o nosso natural, é aquela essência feminina nossa de quando a gente nasceu. É instintiva, que é anterior à domesticação social. É o feminino como a gente nasceu, tipo, antes da culpa, antes de ser podado, moralizado ou moldado pelo olhar do outro, né? Antes da autoestima quebrada, antes do fala baixo, não seja demais, se comporta, você pode, você não pode, sinta menos, feche as pernas, não chama atenção, né? A mulher que só existe para o mundo, tipo, se for útil, arrumada, gentil, contida. A mulher que é privada de prazer, fome, raiva, desejo. A imperatriz é exatamente o contrário disso. Ela é espontânea, expansiva, risonha, generosa, vibrante, autêntica, né? Não pede desculpa por existir, não se anula ou se diminui para caber no mundo. Pelo contrário, ela expande o mundo para ela caber, né? E tomar de volta a posse do próprio corpo. Não como objeto, mas como território sagrado, como templo e casa dela, como instrumento de prazer, criação e vida. A imperatriz não representa a feminilidade treinada para agradar, ela representa a mulher que foi arrancada da própria natureza e que agora volta para ela, honrando os ritmos do corpo. Come quando tem fome, descansa quando está cansada, diz não sem ter medo, sim sem ter culpa, sente prazer porque é saúde, cria porque criar é função natural da vida. O feminino selvagem não performa a feminilidade, ele vive ela, né? E a imperatriz devolve pra gente essa essência feminina única e maravilhosa e enche a gente do poder dela, que é um mistério que só floresce na liberdade. Ela não precisa provar nada, convencer ninguém ou disputar território, porque ela é território. Ela é abundância. Ela é um campo fértil que se basta. Uma flor não pede licença para nascer, ela simplesmente desabrocha e cresce em qualquer lugar e deixa todo mundo babando. E assim somos cada uma de nós, na nossa essência também. Quando a gente arrebenta e sai da caixinha em que colocaram a gente, para ser quem a gente nasceu para ser, né? Quem a gente é de verdade. O homem tem o poder dele consolidado e a gente precisa resgatar o nosso, afinal, a gente carrega no ventre o único portal que existe para entrar nesse mundo. E assim como imperatriz, a gente torna o divino palpável. Na polaridade negativa, ela é dissipação, excesso de prazeres, talvez tenha tanta ideia que a gente não consegue fazer nada com nenhuma delas, né? Mau uso do princípio do prazer ou fluxo criativo bloqueado. Pode ser uma mãe que vive em função do filho, amor que sufoca, né, e impede o desenvolvimento do outro, a mãe negligente que nega cuidado, narcisismo, carência, preguiça, procrastinação, estagnação. Pode ser também a mulher que perdeu a essência para se encaixar em padrões sociais, né? Feminilidade usada como manipulação, submissão, a rainha cruel, a madrasta má, né? Ela invertida fala também do uso de vaidade como foco exagerado na aparência, ou o oposto, né? A falta de cuidado como símbolo de desconexão com que esse arcano representa, inclusive para homens, tá? A forma como a gente se apresenta é uma expressão da nossa criatividade, da nossa vitalidade, né? E amor próprio.
A Imperatriz não é sobre aparência física ou ser magro ou gordo, nem sobre seguir tendência de moda, encher a cara de botox, porque esse é o outro extremo, né, da vaidade excessiva e leviana. Todo mundo, em essência, carrega a energia da Imperatriz. E a beleza é natural à vida que ela manifesta, né? Mas a gente pode bloquear, e inclusive muita gente bloqueia a manifestação desse poder. E o corpo e a aparência se tornam reflexo dessa energia bloqueada, ao invés de ser o reflexo da beleza que essa mesma energia pode manifestar. Então, cuidar de si mesma é um ato de empoderamento e de expressão do Arcano 3. Não é só sobre vaidade, é sobre energia vital que não está sendo expressa e manifesta. Né? Talvez por falta de autoestima, autoaceitação. O desleixo externo é geralmente um reflexo de desgaste interno ou de pressões e padrões externos, né? Que fazem a gente sentir que não pode ser quem é. E aí a gente se desconecta da nossa própria forma, né? De expressar a Imperatriz. Ela seduz naturalmente, né? Sem esforço, porque a energia dela por si só já inspira paixão, admiração, né? Desejo. Você deve ter conhecido alguém assim, né? Que quando chega num lugar todo mundo vem cumprimentar, faz festa, traz um copo de bebida, sente conforto, né? Quer ficar perto, porque não porque essa pessoa força a atenção, mas porque ela emana essa energia sedutora que é carismática, charmosa, né? Da Imperatriz. Porque ela acolhe, abraça a gente, né? Encanta qualquer um. Então, mas, né? A nossa postura corporal, o olhar, os gestos, a roupa que a gente escolhe, o nosso cheiro, né? Podem ser usados intencionalmente como feitiços de encantamento. Porque, por bem ou por mal, essas coisas têm um poder enorme, tanto de atrair como de repelir. Né? E assim como a sacerdotisa é bruxa da tradição da lua, a imperatriz é bruxa da tradição do sol. Então vamos falar um pouco da feitiçaria dela. Né? Uma amiga da Norma Jean disse que uma vez estavam as duas andando na rua normalmente, né? Ninguém estava olhando para elas, nada. Aí disse que a Norma Jean falou para ela: quer ver eu virar Marilyn Monroe? E ela não mudou nada, não tirou o lenço, não trocou de roupa, não tirou os óculos, nada. Só mudou o jeito de andar. Pro jeito de quando ela tá. Vou até mostrar essa foto aqui, que ela tá muito gata, parece a Marilyn. Vamos ficar mostrando essa enquanto eu conto. Ela só mudou o jeito de andar, era o jeito que ela fazia quando ela encarnava Marilyn Monroe, né? E na mesma hora, a reação das pessoas que estavam passando por elas na calçada mudou. Todo mundo começou a virar o pescoço para olhar, mexer com ela, e teve até carro que freou na rua para olhar para ela. Então, a própria Marilyn Monroe falou numa entrevista que a reação das pessoas, quando ela estava andando sem maquiagem e de lenço na cabeça, vinha pela postura dela e pelo olhar. Isso é mágica prática. A manifestação consciente e intencional do poder de sedução da imperatriz é lançar feitiço de amor. Ela usava essa magia com maestria, né, para a persona pública que ela criou. No ambiente privado, não sei, né? Mas deve ser uma coisa desgastante sustentar um feitiço 24 horas por dia sem nunca poder baixar a varinha, né? Mas cada detalhe do olhar, a postura e ao jeito de andar, né? Da roupa, o perfume, tudo isso é ingrediente de uma poção do amor poderosíssima que expressa e evidencia para o mundo a forma mais encantadora do ser único que você é. Esses truques, eles potencializam nossa essência no olhar do outro. E viram um encantamento que atrai, conquista, inspira, né? Influencia, como Marilyn Monroe, mostrando para o mundo a beleza única que nascia da essência dela. Não é sobre imitar, né? Porque antes da Marilyn Monroe mesmo, não tinha ninguém que nem ela. É sobre ser quem a gente é, ativando o feminino feral e usando magia prática, consciente, para amplificar a nossa presença no dia a dia. É despertar a imperatriz e se expressar encantando o mundo com a nossa singularidade e a potência dessa nossa própria natureza, né? Então, aqui mais uma vez, a gente pode traçar outro paradoxo entre a imperatriz e a sacerdotisa, né? A sacerdotisa sabe os feitiços, as poções, os rituais, mas de forma reservada, né? Sagrada, voltada para o mundo invisível e inconsciente, a transformação interna.
Ela é contemplativa, né? Observadora e usa magia para se conectar com o divino e os ciclos da vida. A Imperatriz já é magia externa, né? A manifestação do feminino criativo e encantador que atua no mundo visível, né? Transforma a energia em ação concreta, em beleza, cuidado e encantamento diário. É a magia prática do dia a dia que a gente vê, né? Que dá para ver, que se sente e que causa impacto no mundo. A natureza em volta simboliza fertilidade, vida selvagem, instinto maternal, proteção da vida, né? Ela vive em meio ao crescimento. Olha que lindo, o fluxo da vida, porque é fonte constante de energia criadora e vitalidade. E claro que toda essa energia também fala de prosperidade, né? Para a Imperatriz, dinheiro não é o foco, é consequência. Quando a vida está fluindo, quando você está nutrindo o que importa e quando existe prazer nesse processo, a abundância aparece naturalmente. Ela atrai oportunidades, né? Como a flor atrai a abelha, sem esforço, sem estratégia, só por ser o que é vibrante e bonita de verdade. O escudo com os símbolos do coração e Vênus aqui no pé dela, né? Mostra que ela está protegida e fundamentada no amor, na sensualidade, na criação, né? Ela é abundante, generosa, ama livre e incondicionalmente. Cria porque ama e ama porque cria. E apesar desse aspecto suave, amoroso, né? Ela é poderosíssima. O escudo fala que amor é proteção e que o feminino é forte e autossuficiente. Criar exige coragem e resistência. E o escudo representa esse poder suave, mais firme, né? Outra curiosidade também é que a forma do coração virado não é por acaso. É representação do útero. Só de olhar para essa carta por 5 minutos, você vai despertar a força da Imperatriz que nutre e deixa o mundo mais bonito e abundante. E também desperta a energia da maternidade literal, se você quiser engravidar ou se inspirar como mãe amorosa, né? E também ativa a energia de nutrição em tudo. Projetos, relações, emoções, ideias. Porque ela é o colo que acalma, o ambiente fértil. No reino dela, você pode crescer e expandir, porque tem espaço. Esse é um arcano cheio de fecundidade, que está produzindo abundância constante e vai te inspirar e enriquecer. Invoque e desfrute da presença da Imperatriz na sua vida. Enfim, este foi o meu apanhado de cartas e ideias e conceitos para este arcano. Espero que você tenha gostado. Lembra aí que o prazer é um oráculo e o belo é uma linguagem sagrada. Toda vez que você escolhe uma roupa, passa um batonzinho para se sentir bonita, cozinha com amor, dança sentindo a música, você está em ritual com a Imperatriz. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para o YouTube te avisar quando eu abrir live e postar os shorts para o próximo vídeo. E que você nunca se esqueça, quem dobra o éter, dobra a si mesmo. Até o próximo portal. Descareça Madesta.